Fala, Mengão, saudações rubro-negras. Aí, estamos de volta para falar sobre o resultado do jogo Flamengo e Atlético Mineiro, que não foi aquilo que a gente desejava, não foi o jogo que a gente queria. Falar sobre a estreia dos novos contratados, como é que foi, como é que foram as nossas expectativas, se foram atingidas, se não foram, se jogaram bem, se não jogaram, se foi legal. Flamengo sou uma, duas, três. Nação, vamos começar o vídeo assim agradecendo aos novos seguidores, daqueles que passam aqui, fizeram a sua inscrição, de vez em quando dá um comentário, assiste os nossos vídeos, né? Curte aí com a gente. Aqui é Mengão ajudando o Mengão, entendeu? E a gente precisa disso, cada vez mais Mengão consciente, um Mengão solidário, Mengão que é Mengão mesmo, porque Mengão que é Mengão ajuda Mengão. Então chega você aí que tá passando aí pelo vídeo, assistindo o vídeo, chega aí, dá sua moral, se inscreva, faça os comentários que você achar pertinente e sempre que possível traga mais um amigo aqui pra gente, porque aqui Mengão é Mengão e a gente vai ser gigante juntos, aqui de mão dadas, né? Mengão pra frente. Vamos falar agora sobre o jogo, né? O jogo Atlético Mineiro e Flamengo, que foi um fiasco, né? Não foi aquilo que a gente esperava, o resultado menos ainda. A gente teve um jogo passado, um jogo morno, um jogo que a gente precisava de mais intensidade, mais criatividade, mais inspiração dos nossos jogadores ali no meio de campo e tal. O que não aconteceu, mas que veio o resultado. E esse jogo foi um jogo que, com a escalação, a gente já esperava isso também, né? Vamos ser sinceros. Porque jogar Alan e Everton juntos, a gente não pode esperar muita coisa, porque inspiração, criação vai ficar faltando sempre. E a gente precisa disso, a gente precisa de criatividade, inspiração, criação para poder alimentar o ataque. Que aí fica um ataque que briga para pegar aquela primeira bola, entendeu? Mas que não recebe na hora que a gente está armando os jogos. Então falta a criatividade desse meio de campo, que eu acho que é um absurdo. A gente ter o Jorginho, a gente ter o Arrascaeta, a gente ter o De La Cruz, e no momento desse aí, que é importante da competição, a gente não poder contar com ninguém. Resolver fazer de novo aquilo que ele falou que não iria fazer, né? Vamos poupar. Meu irmão, que vamos poupar, tudo bem, eu não discordo que tem que poupar, que tem que preservar alguns jogadores, mas agora você não vai poupar os principais jogadores no momento importante do campeonato, que agora é a fase de mata-mata. E qualquer resultado que não seja favorável, a gente vai causar problema pra gente mais na frente, no jogo de volta, por exemplo, que vai ser lá em Minas, entendeu? Eu acho que com o futebol que o Atlético jogou e o futebol que a gente jogou, eu acho que se a gente jogar um pouquinho melhor, a gente consegue o resultado. Mas a gente fica na dependência disso, entendeu? Porque eles já se fecharam aqui para poder conseguir o resultado. Eles queriam sair aqui com 0-0 para poder resolver lá em Minas. Saindo com 1-0, mano, pior ainda, entendeu? Então, Felipe Luiz sabe mais do que ninguém, porque se a gente que é leigo, a gente que é só torcedor, sabe que não dá para ser o Everton e o Alan juntos para armar esse meio de campo, fica complicado, né? A gente tinha Gerson, a gente tinha Jorginho, a gente tinha Rascaeta, porra, e a gente não deu conta no Mundial. Entendeu? Como é que a gente agora... e aí coloca o Matheus Gonçalves nessa furada. Por que não bota o moleque para jogar com os bons? Entendeu? Aí agora ele é titular para jogar com esses caras, pô. Que não contribuem muito. Não é que os caras sejam ruins. Pro papel dele, pro propósito deles, eles são bons. Entendeu? Mas não são bons para ser o reserva, para ser titulares. Entendeu? Então você não pode colocar os dois como titulares num time desse, pô. Entendeu? Tem que ter pelo menos alguém para poder garantir ali, pô. Um casca grossa ali. Um Jorginho, entendeu? Que também não é esse cara todo de criação. A gente vai ver aí a intensidade dos jogos dele. A gente precisa de mais, entendeu? E é o que eu falo, já que ia poupar, que poupasse um só, entendeu? A gente já não tinha um Pulgar, não tinha Arrascaeta, não tinha Jorginho, não tinha De La Cruz. Pô, vai querer o que desse meio de campo, entendeu? E aí quem sofre é o ataque, mano. O ataque fica lá na pendência lá, porque os caras estão brigando o tempo todo, entendeu? Já perderam as características dele, porque o cara quando se mata lá pra lutar, pra retomar a bola, meu irmão, o cansaço vem antes do tempo, entendeu? Então é isso, que a intensidade lá no ataque para retomada de bola, vai faltar intensidade na hora de atacar, entendeu? E até criatividade, porque o cara cansado perde a inspiração, pô. O cara pensa em fazer uma coisa, o corpo faz outra, enfim, entendeu? Eu acho que não era o momento de fazer esse tipo de poupar, entendeu? Poupar dessa maneira. Pô, tu vai poupar e tira quase que o time todo?
complica, né? E outra coisa, eu acho que se os caras podiam jogar mais tempo, eles deveriam ter entrado um pouquinho antes, entendeu? E é aquela maneira, eu acho que existe uma maneira de se poupar dessa forma, que é você colocar o cara para jogar meio tempo. Porra, entendeu? E outra coisa também, mano, o treinamento te dá essa intensidade toda, te desgasta tanto quanto uma partida de futebol ali naquela atividade física. E por que não poupa esses caras também no treinamento de vez em quando, mano? Entendeu? E é complicado, mano. É complicado a gente tá sempre falando a mesma coisa e as coisas estão se repetindo. Até porque já falaram que não ia fazer e tá fazendo. Entendeu? Ah, todos os campeonatos são prioridade, mas não tá parecendo que todos os campeonatos são prioridade. Tira agora por essa situação é agora. Entendeu? A gente jogando uma partida decisiva, que é decisiva, querendo ou não, e a gente perdeu. Perdeu por isso. Por insistir numa tática que a gente sabe que não dá certo. Entendeu? Já que vai preservar, não precisa preservar o time todo, cara. Você vai lá e tira ali. Pô, eu vou tirar os caras importantes do meio de campo. Entendeu? E aí ainda coloca uma carga em cima dos caras, uma responsabilidade grande. Porque o Everton já não tá jogando bem já há algum tempo. Entendeu? E essa insegurança dele é demonstrada dentro de campo. Tu vê que o cara pega e ele fica com medo de tentar uma jogada. Então ele joga para trás. Sempre jogando para trás. O Alan agora ele tá arriscando um pouquinho mais. Mas mesmo assim ainda erra. Mesmo assim, não é o cara de criação que a gente quer, não é o cara que tem o toque que a gente precisa. Entendeu? Pode até ter demonstrado isso no Atlético Mineiro, mas aqui no Flamengo ainda não fez isso. Entendeu? Então é aqueles caras para fazer a contenção, mas a gente precisa de alguém para fazer a criação. Aí você bota o Matheus Gonçalves agora numa furada dessa, o moleque nunca jogou como titular, o moleque nunca joga. É 15 minutos, 20 minutos. Aí agora ele joga uma partida inteira e ainda não joga com os melhores, ele tem que estar no meio dos melhores para poder ter essa segurança para poder fazer a criação dele, entendeu? Aí o Wallace também agora tá numa fase de que, porra, os caras gostaram da atitude dele, aí já tá exagerando, entendeu? Porque eu acho que ele tem que demonstrar segurança, confiança, entendeu? Não se intimidar mesmo, entendeu? Mas, meu irmão, futebol é futebol, então você esquece os adversários, parte pra cima, entendeu? E nada de ficar de bate-papo, entendeu? Porra, bate-boca. O futebol é jogado com os pés, pô. Então parte pra cima dos caras, mano, faz o que ele sabe fazer, esquece os caras, mano, que ele vai produzir muito mais, entendeu? É esse toque que eu tenho que dar pra ele. E agora, para falar dos estreantes, a gente vai falar muito do SAMU, né, mano? Quando a coisa tá ruim, passou mal, chama o SAMU, pai. Então, o time tava passando mal, o que que fez? Chamou o SAMU veio com vontade, sirene ligada, partiu pra cima dos caras, entendeu? E era isso que a gente estava esperando mesmo dele. E parabéns a ele por ter entregado tudo aquilo que a gente tinha como expectativa. Primeiro jogo, primeiro contato com a torcida, o cara veio e mostrou ao que veio, né? E os outros também é aquele bagulho, porra, o Royal, por exemplo. Ele entrou ali numa situação que não pôde contribuir muito, mas mostrou disposição, partiu para cima, entendeu? O Saul, a gente viu que, porra, o cara entende do riscado, né? O cara é bom mesmo naquilo que ele faz e a gente precisa só de dar um tempo para ele criar condições realmente para aquele meio de campo que ele vai ter vaga com certeza, entendeu? E a gente vai ter bons frutos, com certeza, desses três que pisaram ontem, né? Pela primeira vez aí no gramado aí pelo Flamengo. Parabéns a esses jogadores aí. E aí não é terra arrasada, a gente não vai criticar, porque não foi um ótimo jogo do Atlético, nem foi um péssimo jogo do Flamengo. Eu acho que o Flamengo jogou ali, tava 0-0 em tudo, entendeu? Tava 0-0 no empenho, no desempenho, dos dois lados. E aí, porra, o Léo Pereira tem que entender o seguinte, maluco. Futebol se joga sério, com responsabilidade, entendeu? Porque o que faltou foi responsabilidade naquele toque dele. Não, mas os caras forçaram o erro. Ninguém forçou o erro, ele tava sozinho. Ele só quis tocar de primeiro numa situação que ele poderia dominar a bola e até jogar para frente se ele quisesse, ou tocar para alguém, mas não tocar de primeira sem ver o que ele estava fazendo, porque o Léo Pereira nem estava na jogada. Ele estava lá do outro lado e ainda tinha um jogador entre os dois. Então, quer dizer, porra, complicado. Acho que não há de... Mesmo que se ele estivesse numa situação de acuação ali, pô, os caras pressionando ele teria que ter desfeito a bola na outra direção, não para dentro da área. Entendeu? Então, isso não é a primeira vez que isso acontece, só que dessa vez foi o gol.
entendeu? Então a gente tem que ter responsabilidade com a bola, mano, sabendo que naquele local o mínimo de risco a gente tem que correr e o mínimo de irresponsabilidade a gente tem que ter, entendeu? A gente tem que ter responsabilidade o tempo todo, tá ligado o tempo todo, mano. Não deu para tocar, joga para frente, vai disputar a bola lá na frente lá, entendeu? E tenta, porque o Pedro tá lá para isso, entendeu? E o Pedro faz isso muito bem. Porra, agora o que não dá para fazer é o que eles fez. Entregou praticamente o jogo pro Atlético Mineiro. Mas fora isso, acho que a gente está bem, a gente tem condições de reverter o resultado, colocando todas as peças ali no seu devido lugar, entendeu? Com empenho, desempenho, entendeu? E é o que eu falo, a regularidade que a gente precisa. Tá faltando esse time regularidade, entendeu? É o que eu falo, estou falando desde o início do campeonato. A gente está ganhando, às vezes, aos trancos e barrancos, entendeu? A gente joga uma partida boa, uma mais ou menos e a outra ruim. A gente jogou a última mais ou menos e essa ruim, entendeu? Então, acho que a gente precisa realmente de regularidade. E a regularidade se consegue como? Acho que definindo quem são os titulares e que se vai fazer a substituição no segundo tempo é outra história, entendeu? Mas os caras têm que ter condições de estarem jogando, entendeu? E você cria uma base e aí você vai modificando, mas sem modificar essa base, entendeu? Substitua no segundo tempo para poder dar mais intensidade no segundo tempo. Porque os caras que vão entrar com mais gás e não tem que ficar esperando o finalzinho do jogo para fazer substituição, não. Pode fazer substituição sim a partir do momento que entra no segundo tempo. Voltou para o segundo tempo, já pode ter substituição, cara. Pô, o cara jogou 45 minutos, não deu resultado, tem outro querendo jogar também para dar resultado. O cara quer mostrar futebol. E é isso aí que determina a competição entre os jogadores, entendeu? Igualdade de condições. Pô, o cara jogou 45 minutos, fez nada, deixa o outro jogar 45 minutos também, cara. Vai ficar esperando o cara fazer, em 90 minutos, fazer o que ele não fez o tempo todo? Esperando, o nome do filme é A Espera de um Milagre. Pelo amor de Deus, né, cara? Então, eu acho que são essas coisinhas aí que tem que melhorar no Felipe Luiz, entendeu? Porque ele tem uma visão, mas eu acho que às vezes ele se perde no jogo. Ele se perde tanto que quando ele vê, o jogo já terminou. Eu acho que é isso, ele fica tão ligado ali, mas tem que ter alguém dizer para ele, ó, o tempo tá passando, mano. É tanto, é 45, é 50, entendeu? A gente tá com 60 minutos aí, falta 30 minutos para acabar o jogo. E aí, como é que faz? Pô, ficar nessa de botar os moleques para jogar 15, 20 minutos. E outra coisa, tem que dar condições para os moleques jogarem com os melhores também, cara. Principalmente com os melhores, para poder ver o desempenho deles junto com os bons, entendeu? Agora fazer o que ele fez aí, eu acho que foi totalmente errado e desnecessário. Então é isso aí, nação. E você que ainda não fez inscrição no canal de Lima Fla, dá essa moral pra gente aí. Você que é mengão de coração, chega ali, faça a inscrição, dê a moral pra gente. Saudações rubro-negras.